A gente fala agora sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Lula sugeriu, em entrevista ao canal francês TF1+, que os dois países façam um referendo nas áreas ucranianas ocupadas pelas tropas de Vladimir Putin a fim de encerrar a guerra. Olha, Duda Teixeira, sério eu confesso, é sério, a gente dá a pauta e fala assim, é brincadeira que ele está falando isso enquanto posa diamante da democracia. Quer dizer, você tinha lá um país democrático, que tinha tido eleições, elegeu Volodymyr Zelensky com uma bandeira anticorrupção, tinha um histórico de comediante, foi lá, apontou, fez articulação, ganhou a eleição. O país estava lá quieto, não atacou nenhum país vizinho, nenhum. Foi invadido pelas tropas de uma ditadura vizinha. Está se defendendo. Essa ditadura já ocupou determinadas regiões do país, queria ter conquistado a capital em 2, 3 dias, não conseguiu. A resiliência é muito forte do exército ucraniano, que bravamente está defendendo seu povo e seu território até hoje. E o que o Lula, que posa diamante da democracia, até quando vai interferir na eleição dos Estados Unidos, diz: vamos fazer um referendo. É para quê? É para ver com quem fica, se é com a vítima ou com o agressor, o território? Vamos acompanhar a declaração do petista, que continua fazendo essa equiparação sórdida. Eu fico pensando, Darius, que a Rússia diz que o território que ele está ocupando são russos. A Ucrânia diz que é dele. Por que ao invés de guerra não faz um referendo para saber com quem que o povo quer ficar? Seria muito mais simples, muito mais democrático e muito mais justo. Vamos deixar o povo decidir. Olha, veja, nós temos 2 pequenos problemas. Nós não convidamos o Zelensky para participar e o Putin não vai participar. Ou seja, nós não achamos que esse fórum do G20 será um espaço para discutir a guerra entre 2 países. Nós achamos que esse fórum é para discutir os temas que já foram abordados no último G20. E nós queremos evoluir. Aí a guerra, você tem um espaço dentro das Nações Unidas em que a gente precisa criar, estrutura de poder dentro da ONU, com mais credibilidade, com mais representatividade, para discutir a guerra da Ucrânia. Não vai ser no G20 que a gente vai discutir esse assunto, e acho que o companheiro Putin, o companheiro Zelensky, não virão a esse encontro. Não virão, e eu acho que é importante porque nós queremos discutir outras coisas importantes para a humanidade e não transformar o G20 numa discussão sobre a guerra, seja de Israel, seja da Ucrânia e da Rússia. Duda Teixeira, o que você avalia do referendo para o povo decidir? Porque a Rússia diz que o território é dela. O território é ucraniano, Lula. Que sem vergonhice. Felipe, o referendo já aconteceu. O povo ucraniano já decidiu. Assim que acaba a União Soviética, em 1991, os ucranianos fazem uma eleição e os ucranianos de todas as regiões da Ucrânia votam pela separação, para não fazer mais parte da União Soviética ou da antiga União Soviética, né? Era a Rússia já naquele momento. Então já foi uma escolha dos ucranianos não fazer parte da Rússia. Depois que o Putin invade a Ucrânia, ele faz também referendos nessas regiões que o Putin tomou para ele. E aí, é claro, quem vence é o Putin, né? As pessoas votam por permanecer, por ser parte da Rússia. Só que é claro que essa eleição é completamente fraudada. As pessoas votam com os soldados entrando com rifles nas casas das pessoas e obrigando elas a votar do lado, né, assistindo a votação, e depois não tem nenhum controle sobre a independência de contagem desses votos. O Putin, na verdade, ele criou uma fraude eleitoral, assim como o Maduro fez, para dizer que aquelas pessoas queriam ser parte da Rússia. Então, pedir agora um referendo nesse momento é que nem ele falar para o Maduro fazer de novo a eleição. Quer dizer, não tem como acontecer
uma nova eleição limpa nesse caso. O Lula deveria entender que essa eleição já aconteceu nos anos 90. Outros absurdos que ele fala depois, né? Essa coisa o G20, de fato, não é para discutir guerra, também não é um grupo mais político, o G20 é um grupo econômico, para falar de questões financeiras. Agora, o Lula, quando divulgou esse G20, ele próprio já estava falando que ia usar esse G20 para discutir política. O Lula quer instrumentalizar o G20 para discutir política. Estava até falando de organizar os grupos, os movimentos sociais brasileiros para fazerem manifestações. Então, é o Lula que não entende qual que é a função do G20. Aí alguém deve ter falado, puxa, vamos aproveitar o G20 para conversar sobre a guerra na Ucrânia. Aí ele falou, não, isso não, né? Aí não pode, né? Ele pode instrumentalizar politicamente o G20, mas se alguém quiser falar aqui sobre a guerra, a invasão da Ucrânia, aí não pode, não faz sentido. Pois é melhor nem fazer a analogia do estupro, né? Porque se a gente pensar no estupro coletivo, vai se propor um referendo também. Os estupradores dizem que o corpo da mulher é deles, a mulher diz que o corpo é dela. Se fizer um referendo, os estupradores vão ganhar da mulher. Quer dizer, é uma coisa de uma baixaria, de uma perversidade que é preciso apontar. Então invadiram um território, o território é da Ucrânia, a Ucrânia tem todo o direito de se defender e o Lula fica sempre querendo uma solução entre a vítima e o invasor, o estuprador, por analogia. É óbvio que isso é algo maligno e ele faz isso com toda essa pinta aí de bom mocismo.